Vamos para a nossa primeira questão de física aí, sobre a parte de propagação retilínea da luz. Com relação aos eclipses, está correta a afirmativa. Primeiro, são fenômenos celestes de desaparecimento total ou parcial de uma estrela, temporariamente por interposição do Sol. 2. Quando a Lua está alinhada entre o Sol e a Terra, dá-se eclipse do Sol, pois a sombra da Lua se projeta na Terra, ocorrendo a ocultação parcial ou total do Sol. 3. O eclipse da Lua ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua. Com esse alinhamento, a sombra da Terra se projeta na Lua, tornando-a invisível. Então, vestibulando, nós vamos mostrar bem direitinho como é que ocorre eclipse, tá? Eclipse solar, eclipse lunar, qual é a fase da Lua que ocorre eclipse. Então nós vamos aprender com relação aos eclipses. Então a gente vai mostrar aqui uma figurinha e como ocorre o eclipse, quando é lunar ou solar. E vocês lembrem-se que a eclipse só ocorre se perguntar qual é o princípio da ótica que ocorre a eclipse. Então vocês vão botar que é o princípio da propagação retilínea da luz. Ou seja, está aqui o Sol, aí eu tenho a Lua entre o Sol e a Terra. Então a luz do Sol, como se propaga em linha reta, bate na Lua, né? Não passa para a Terra e ali ocorre a sombra. Então a eclipse, o princípio da ótica, né? Do fenômeno óptico que é responsável pelo surgimento do eclipse, é a propagação retilínea da luz. Mas vamos aproveitar aqui na figura, ó. Dá uma olhadinha aí na telinha que vocês vão ver exatamente, eu coloquei aí um tipo de eclipse, ó. Nessa eclipse aí que vocês estão vendo aí na telinha, vocês estão vendo o Sol, está aqui a Terra e a Lua. Preste bem atenção que agora a Terra, ó, ela está entre o Sol e a Lua. Quando isso ocorre, o que acontece? A luz que vem do Sol, estou botando aí uma setinha, vocês estão acompanhando, ó. A luz que vem do Sol bate na Terra, e quando a Lua está atrás da Terra, alinhada, né? Sol, Terra e Lua, o que é que acontece? A luz bate, pelo princípio da propagação retilínea, ele bate na Terra e a sombra da Terra vai ficar lá atrás onde está a Lua. Então aí nós vamos ter o quê? A eclipse total da Lua, tá? A eclipse total da Lua. Então a eclipse da Lua, a eclipse lunar, ocorre o quê? Lembre-se, a eclipse lunar ocorre quando a Terra está o quê, hein? No meio, quando a Terra está entre o Sol e a Lua, beleza? Então, quem está aqui na Terra não vai ver a Lua porque a Lua está na sombra, né? Ó, para cá, vestibulando. Todos nós sabemos que o Sol, ele ilumina a Lua, bate na Lua e a luz bate na Lua e vem para a Terra. Então a gente só vê a Lua porque o Sol ilumina a Lua. Então o Sol ilumina a Lua, a luz bate na Lua e volta para a Terra. Aí a gente vê o reflexo lá da luz do Sol que bate na Lua e vem. Então a gente só vê a Lua porque o Sol ilumina. Mas lá na figura, repare bem lá na figura, a Terra ficou entre o Sol e a Lua. Como a Terra ficou entre o Sol e a luz do Sol, ó, que está saindo aqui, que eu estou desenhando aqui a setinha, a luz do Sol não consegue chegar na Lua, porque a Lua ficou atrás da Terra, ficou na sombra. Então a gente não vai ver a Lua e aí ocorre a eclipse lunar, tá certo? E a eclipse lunar ocorre exatamente na situação em que eu tenho Sol, Terra e Lua. E lembre-se que a eclipse lunar sempre ocorre, tá? Quando a fase da Lua é a Lua cheia, beleza? Então, a gente esperava ver a Lua bem iluminada pelo Sol, né? O que é que acontece? Só que nesse caso a Lua ficou atrás da Terra, aí o Sol não consegue iluminar a Lua, porque ela ilumina a Terra e a sombra da Terra fica lá em cima da Lua. Então eu tenho uma eclipse lunar porque a Lua foi apagada, tá certo? E lembre-se que a eclipse lunar sempre ocorre em noite, sempre ocorre na fase de lua cheia, nas noites de lua cheia. Não esqueça esse detalhe. Então, o que é que eu tenho que saber da eclipse lunar? Primeiro, vestibulando, memorize. Eu tenho o Sol, a Terra e a Lua alinhados, tá certo? Quando eu tenho a eclipse total aí da Lua. Segundo, a Terra fica entre o Sol e a Lua. Terceiro, o princípio responsável por isso é o princípio de propagação retilínea da luz. É o princípio de propagação retilínea da luz. E terceiro, sempre ocorre eclipse lunar quando é fase de lua cheia, ok? Vamos ver agora a eclipse solar. Ó,
Acompanha aí eclipse solar. Olha aí o que é que ocorre, como mudou. Agora eu tenho o Sol. Na eclipse solar, quem fica entre o Sol e a Terra é a Lua. Então estão os 3 planetas aí alinhados e a Lua está entre o Sol e a Terra. Diferente da outra, ó. Voltando atrás, ó. A eclipse lunar, quem fica no meio é a Terra. O Sol de um lado e a Lua do outro. Tá certo? Na eclipse solar, a Lua fica aqui na frente do Sol. Aí o que ocorre? Eu estou desenhando a seta, ó. A luz do Sol vem em linha reta, bate na Lua, aí a sombra da Lua fica onde? Aqui na Terra. Aí essa sombra da Lua que fica aqui na Terra, a gente não consegue, nesse ponto onde está ocorrendo essa sombra, a gente não consegue ver o Sol exatamente por quê? Porque a Lua está entre o Sol e a Terra. Então, como a Lua está entre o Sol e a Terra, quem está na Terra aqui nesse ponto de eclipse total, ó, quem está na Terra aqui, nesse sombra que eu estou aqui colocando de vermelho, ó, nesse ponto aí, ela não consegue ver o Sol, então ocorreu a eclipse do Sol, a eclipse solar. E lembre-se que a eclipse solar sempre ocorre em que fase? De lua nova, tá certo? Então, de lua nova, ok? Enquanto lá, ó, a eclipse lunar ocorria em lua cheia. Então, são essas 2 informações que vocês, vestibulando, não podem perder, tá certo? Do vestibular, que eles sempre gostam de colocar esse tipo de questão para vocês lá no vestibulando, beleza? Então, ó, o que é que eu tenho que saber? Na eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, beleza? O princípio de propagação retilínea da luz é que provoca a eclipse, tá certo? E a eclipse total da Lua ocorre na fase de lua cheia. Já aqui, na parte da eclipse solar, o que é que eu tenho que saber? Tenho que saber que a Lua fica entre o Sol e a Terra, tá certo? De tal forma que a luz solar bate na Lua, a sombra da Lua vai para a Terra e aí forma essa sombra na Terra, a gente não consegue ver o Sol, então a gente diz que o Sol foi tapado, ou seja, a Lua tapou o Sol, então a gente tem um eclipse solar e sempre ocorre em fase de Lua nova, tá certo? Na fase da Lua nova. Então esses, para cá, vestibulando, essas 2 partes aí vocês não podem esquecer. Agora eu vou dar só mais um detalhezinho que vocês vão ver aí quando é que ocorre eclipse total ou eclipse parcial, tá? Então volta lá para a questãozinha, ó, na telinha. Essa parte de sombra aqui, ó, quem está aqui onde eu coloquei esse ponto aqui na Terra, onde eu estou pintando de vermelho agora, ó, que é onde está a sombra da Lua, então nesse ponto aqui eu vou ter eclipse total. Quem está próximo desse ponto, mas de tal forma que alguma luz chega na Terra desses pontos, então aqui eu vou ver eclipse total, mas eu vou ver eclipse solar, mas vou ver um eclipse parcial, porque ela não está nesse traço riscado. Aqui é onde está toda a sombra da Lua. Então quem está na Terra, nesse ponto da Terra, a sombra da Lua está totalmente aqui, então tem um eclipse total do Sol. Mas quem está do lado, ao redor, tá certo? Vai ficar só uma situação de sombra menor, menos intensa, ou seja, de penumbra, e aí eu tenho um eclipse parcial, beleza? Então vamos lá voltar para a questão para a gente responder, ó. Primeiro, com relação aos eclipses, está correta a afirmativa. Primeira, são fenômenos celestes de desaparecimento total ou parcial de uma estrela, temporariamente por interposição do Sol. Falso. A gente já viu que a eclipse ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua, ou quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Então quem provoca a eclipse não é, né, exatamente estrelas ou o Sol também é uma estrela. Na eclipse solar é a Terra que fica entre o Sol e a Lua, tá, formando a sombra na Lua, tá? E na eclipse lunar na eclipse solar é a Lua que fica entre o Sol e a Terra, como a gente falou há pouco tempo. 2. Quando a Lua está alinhada entre o Sol e a Terra, dá-se eclipse do Sol, pois a sombra da Lua se projeta na Terra, ocorrendo ocultação parcial ou total do Sol. Correta, exatamente essa segunda parte aqui, ó. Quando a Lua está entre o Sol e a Terra, ocorre a eclipse solar. Pode ser total ou parcial. E a terceira, o eclipse da Lua, ocorre quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua. Correto, beleza? Então,
O eclipse da Lua ocorre quando a Terra se interpõe, ou seja, entra no meio do Sol e a Lua. Entre o Sol e a Lua. Com esse alinhamento, a sombra da Terra se projeta na Lua, tornando-a invisível. Correto. Então, a eclipse lunar, quando você vê a Lua desaparecendo lá na eclipse, é a sombra da Terra que está sendo projetada na Lua. E na eclipse solar, vocês viram que é a sombra da Lua na Terra. Beleza? Então, não esqueça. Ok, vestibulando? Está aqui, ó. Na eclipse da Lua, é a sombra da Terra que escurece a Lua. Está aqui a sombra da Terra, ó, escurecendo a Lua. Beleza? E na eclipse solar, é a sombra da Lua, ó. Está aqui, ó, a sombra da Lua que vem lá para a Terra. Beleza? Deixa a Terra escura. Então, correta, afirmativas 2 e 3. Então, correta a 2 e a 3, letra D. Beleza? Vamos para mais uma questão de eclipse aqui, ó. Bem interessante essa questão. No instante T0, a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. Então, vou só desenhar aqui, ó, o Sol, a Terra, e ele botou a Lua entre o Sol e a Terra. Se a Lua está entre o Sol e a Terra, nós vimos que a sombra da Lua vai para a Terra. E a gente vai perder de ver o Sol, então eu tenho um eclipse solar, tá? Então, vamos continuar o problema. No instante T0, a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. 3 observadores, P, S e I, se encontram na superfície da Terra, todos no hemisfério voltado para o Sol, respectivamente nas regiões de penumbra, de sombra e iluminada. Assim, no instante T0, então, vestibulando, ó, no instante T0, o observador P, ele diz que ele está na região de penumbra. Penumbra quer dizer uma sombra não tão intensa. E nós vimos que naquela região em que a sombra da Lua não é tão intensa, a gente tem um eclipse parcial, ok? Então aqui eu vou ter no ponto P um eclipse parcial. S está na sombra da Lua, então na sombra nós temos a eclipse total, tá certo? E na parte iluminada. Então, se está na parte iluminada, eu não vou ver a sombra da Lua, então eu estou vendo o Sol normal, não há eclipse. Então, eu vou ter o quê? S observa eclipse total, P observa eclipse parcial e I, que ele disse que estava na região iluminada, não vê eclipse, ok? Então, seria mais ou menos, ó, voltando lá ao problema, a nossa situação, ó, eu vou pegar aqui para vocês verem que essa situação que eles botou é exatamente o que a gente está querendo, ó. Eu tenho a Sol, o exercício disse isso, eu tenho o Sol, a Terra e a Lua ficou entre o Sol e a Terra, tá certo? Se a Lua fica entre o Sol e a Terra, vai formar o quê? A sombra da Lua na Terra. Onde formou essa sombra aqui, ó, que eu estou pintando aqui, ó, eu vou ter eclipse total, tá certo? Quem está bem próximo na Terra, está bem próximo dessa, vai ter, nesse ponto que eu estou marcando, ou nesse aqui, ó, não está na sombra total, mas está numa sombra menos intensa, então aí vai ter um eclipse parcial. E quem está no outro ponto que está vendo o Sol direto, que o raio do Sol chega direto, ele não vai ver o eclipse. Então, por isso que às vezes em alguma cidade percebe eclipse total, noutras percebe eclipse parcial e noutras não percebe eclipse porque a luz do Sol continua chegando normal. Porque nós sabemos que a Lua é pequena, não dá para tapar toda essa parte do feixe de luz que vem do Sol, ok? Então, voltando à questão aqui, ó, voltando à questão, ele disse o que na questão? Que o observador P estava numa região de penumbra, então estava na sombra, mas não estava uma sombra tão forte, então aqui penumbra vai ser parcial, tá certo? Eclipse parcial. O S estava na região de sombra, então vai ser eclipse total. E o I estava numa região que não percebeu, a sombra da Lua não chegou, então aqui não vai ter eclipse nenhum no ponto I, tá? Porque ele está iluminado. Então, correto, letra A. S observa eclipse total, porque estava na sombra, tá? P observa eclipse parcial, porque estava na penumbra, e I, como estava iluminado, não viu eclipse nenhum, o Sol continua iluminando. Beleza, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá, certo? Essa questãozinha aí? Então, não esqueçam essa parte que a eclipse solar é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra e a sombra da Lua escurece a Terra. Quem está naquele ponto da Terra
que é escurecido pela sombra da Lua, não consegue ver o Sol. Então houve um eclipse solar. Agora, como a Lua tem dimensão pequena, essa eclipse solar não ocorre na Terra toda, ocorre só naquele ponto onde a sombra chega. Num ponto em que chega apenas um pedaço da sombra, que a gente chama de penumbra, é um eclipse parcial, e no ponto onde o Sol continua iluminando normal, não tem eclipse nenhuma. Por isso que às vezes a eclipse ocorre na cidade e não ocorre em outras. Em um país e não ocorre em outros também. Beleza? Vamos para a próxima questão.